A Operação Lava Jato recuperou 1/3 do rombo máximo estimado na Petrobras, conforme que foi divulgado na imprensa. Após 4 anos da primeira delação, 13 bilhões em devoluções foram firmadas. Na semana passada, o juiz Sérgio Moro disse que as eleições deste ano trazem risco à força-tarefa. Mas qual o balanço jurídico é possível fazer da operação nesse contexto? Para debater o assunto, nós contamos com a presença do procurador do Ministério Público do Rio Grande do Sul, Fábio Costa Pereira, e com o professor de Direito Constitucional, Paulo Torelli. Sejam bem-vindos. Boa noite. Boa noite. Bom, vou começar aqui com um pequeno texto para a gente chegar à primeira pergunta. O juiz federal Sérgio Moro, para você aí de casa contextualizar a questão, o juiz federal Sérgio Moro afirmou que existe sempre um risco de retrocesso no cenário eleitoral em relação aos avanços da Operação Lava Jato. Em entrevista ao jornal Estado de São Paulo, o magistrado defendeu lideranças honestas, vou abrir aspas, lideranças honestas e, abre aspas de novo, reforma de políticas mais gerais para diminuir os incentivos e oportunidades à corrupção, fecha aspas. Como vocês avaliam essa declaração? A Operação Lava Jato corre risco nesse período eleitoral, nesse cenário eleitoral? Começo com o procurador Fábio e depois o professor Paulo. Bom, em primeiro lugar, é bem interessante que nós tenhamos feito esse programa no dia de hoje, porque agora estava consultando o Facebook e hoje é aniversário do Sérgio Moro, fazendo 46 anos de idade. Procurador, peço a gentileza, tivemos um pequeno problema no microfone, vamos usar esse programa ao vivo, é assim a gente conserta. Vamos lá. Sem problema nenhum. O juiz Sérgio Moro hoje faz seus 46 anos de idade. Na realidade, a Lava Jato ela vem correndo riscos desde que ela começou. Isso não é novo. No início do ano agora, eu acho, no início de março, eu estive no Rio de Janeiro participando de um evento da EMERGE, da Escola de Magistratura do Rio de Janeiro, onde eu falava sobre a Lava Jato, sobre a perspectiva da teoria dos jogos. Eu gosto muito de análise econômica do direito, mas mais na vertente de análise econômica do crime e teoria dos jogos. E antes de mim, antecedeu, perdoe o pleonasmo, o Dr. Rodrigo Chimin, que é o procurador de Justiça do Paraná, e escreveu um livro sobre a Operação Mãos Limpas, como ela iniciou e como ela foi terminada pelo movimento político organizado, um movimento empresarial que se beneficiava do sistema e esquema de corrupção que havia sido implantado na Itália de então. O roteiro é muito parecido com o que está acontecendo no Brasil. Esse capitalismo de compadrio, onde eu gostei muito daquela minissérie do Padilha que fala sobre o mecanismo. Este mecanismo, ele a todo momento tenta se reorganizar, não só para segurar os efeitos da operação, e eles são, e a gente vai discutir isso ao longo da noite, como também para retomar o seu negócio. A gente precisa entender, em primeiro lugar, que esse sistema de corrupção, corruptos e corruptores, é um negócio de sucesso. É o que os norte-americanos vão chamar de um modelo de mercado criminoso, que vem funcionando há muito tempo e, inegavelmente, nestes últimos 14, 15 anos, ganhou escala industrial. Então, se nós formos perceber a quantidade de projetos de lei ou de tentativas de barrar a Lava Jato, às vezes de forma mais clara, às vezes de forma mais sutil, tem ocorrido sempre. Professor Paulo, o professor, acredito que o senhor está funcionando, professor. Bom, boa noite, Bives. Seja bem-vindo. Doutor Fábio, telespectadores. Na realidade, jamais, né, a democracia pode comprometer o processo social. Pelo contrário, quanto mais democracia, mais ele pode se aperfeiçoar. É conhecida a obra de Raimundo Fauro, que foi presidente da OAB, Os Donos do Poder, e acho que talvez tenhamos convergência em alguns pontos aqui, que é justamente a tradição cultural autoritária, escravocrata brasileira, onde existe um abismo. E são dados, são estatísticas, 95% da população brasileira não ganha o valor do auxílio moradia. Então, isso é uma coisa muito forte para se colocar. Então, o cenário é muito complexo. As instâncias das quais nós participamos, que são as instâncias do Poder Judiciário, seja advocacia, seja Ministério Público, seja Judiciário,
são instâncias fechadas, que têm atribuições de zelar pela ordem jurídica, pela segurança da sociedade, da cidadania. E, via de consequência, tem uma dificuldade em olhar para o todo mais complexo. Não que não tenha um papel fundamental justamente para a coesão social, porque todo crime tem que ser punido, isso está fora de debate. O caso concreto que nós estamos falando, ele é sujeito a várias interpretações e, na realidade, eu conheço bem a Itália. Estou, aliás, vinculado a um programa de pós-doutorado na Universidade de Firenze, tenho passado longos períodos na Itália, e há, inclusive, uma confusão no se reportar às mãos limpas, porque a mãos limpas foi feita por Giovanni Falcone em Palermo, onde ele aprisionou 400 mafiosos. E no Brasil, a prova foi tornada ilícita de um helicóptero que era de propriedade de um senador, onde tinha meia tonelada de cocaína. A prova foi mal manipulada por nós, operadores do direito, que gerou a nulidade total do processo. Então, eu tenho muito receio, sim, que o Brasil tome o caminho do México e da Colômbia, que é o narcopoder. Esse é o receio, sim, que eu tenho. Então, quando nós dizemos a eleição pode prejudicar, depende. O cidadão tem que ser chamado à consciência e tem que votar, e votar bem. Nós sabemos que as principais leis que foram operadas e manuseadas no sentido de combate à corrupção e na Lava Jato em particular, foram feitas no período Lula e Dilma. Então, há uma situação que, se é para se colocar nesse prisma do juiz Sérgio Moro, que, diga de passagem, deve explicações dos seus atos. Quer dizer, porque a divulgação da conversa com a presidência da República entre dois ex-presidentes, sabidamente configura um crime. E aí foi uma reação corporativa do TRF, o mesmo TRF que deu um espetáculo há poucos tempo atrás, que não foi dentro da jurisdição. Porque, na realidade, eu pergunto, inclusive, para operadores do direito, qual seria a solução técnica, que não foi aquela que foi adotada para desconstituir a decisão existente, válida e jurídica do desembargador Favretto? Qual era a solução? Vários operadores, inclusive integrantes do Ministério Público, se enrolam no me responder. A solução técnica era um mandado de segurança contra o ato do próprio desembargador, perante o próprio TRF. E esse mandado de segurança iria cair para ele, porque ele estava de plantão, e aí, inequivocamente, ninguém pode julgar em causa própria, ele teria que, naturalmente, redistribuir. Quem é que deveria entrar com esse mandado de segurança? A Procuradoria da República. Agora, todos sabem o que aconteceu, foi um espetáculo dantesco, que compromete definitivamente o sistema judiciário brasileiro perante o mundo. Ou seja, primeiro um juiz de férias se atravessa e cometeu outro ato criminoso, além daquele que está previsto na lei, que foi a violação do sigilo da correspondência. Em cima dele, não contente, como o delegado de polícia disse, olha, eu não tenho como cumprir, tem uma decisão existente e o senhor não está na jurisdição. Pode-se questionar o mérito da decisão do desembargador Favretto. Pode até dizer que ele fez um gol de mão, estava em campo, estava jogando e tinha jurisdição. Isso não há como ser questionado. Agora, o que fez o juiz Sérgio Moro é inominável. Pior, aí ele disse, não, eu vou buscar então quem pode. Aí ele foi buscar um colega que era o juiz relator e que só receberia o processo na segunda-feira, que mesmo assim ele só poderia levar para a turma julgar, ele não poderia rever. Obviamente que essa decisão também não tinha validade. E por último, o que fez? O presidente do tribunal pegou um porrete e deu uma paulada na mesa e disse, eu que decido. E pior de tudo, a presidente do STJ pegou e disse, o Moro tem razão. Nossas homenagens a ele é uma figura simpática e o que ele fez está valendo, está bem posto. Isso não é jurisdição, isso não é Estado Democrático de Direito. Então, se nós vamos discutir isso, nós vamos acabar na necessidade de rever as instâncias que deveriam zelar pela segurança e pela ordem jurídica. E essa é a realidade dos fatos. E o mundo inteiro está olhando, Ferraioli na Itália, inclusive, a propósito, um dos maiores filósofos e teóricos gerais do direito do mundo, se posicionou publicamente, e vários outros juristas e pensadores e intelectuais do mundo. Aqui vai ficar claro o debate, tá? E eu vou propor essa pergunta e a gente pode expandir para os desdobramentos, por exemplo, da Lava Jato, não só o que aconteceu antes e o que aconteceu agora recentemente. Para muitos juristas, a Lava Jato é um marco no combate à impunidade no Brasil e, para outros, peca por excessos cometidos no processo legal. Que balanço nós podemos fazer até aqui, né, com mais avanços ou mais retrocessos com a Operação Lava Jato? Que, na verdade, eu acho que não é um debate nem é uma defesa da Lava Jato. Porque a Lava Jato não precisa de defesa. Quem precisa de defesa são os réus da Lava Jato, que é completamente diferente. Eu acho que nós temos muitas convergências. Eu, particularmente, não gosto de Ferraioli. Eu me filio àqueles que acham que o Ferraioli tem uma identidade ideológica que acaba sendo espelhada no tal de garantismo. Mas isso eu acho que é até motivo para um outro programa. Sim.
Com relação à Lava Jato, eu concordo com muitas coisas, inclusive, que o Torelli falou. Se me permite falar, Torelli, eu acho que nós somos da mesma época. Efetivamente, 95% da população não ganha o que ganha no auxílio, ou ganha os honorários como advogados públicos. Enfim, isso é uma verdade. Há uma outra realidade patrimonialista, que foi a tomada do poder por hordas, ora de um grupo de empresários que acaba fazendo um oligopólio, ou o nome que queira dar, e de grupos políticos que se assomam do poder e extraem para eles, transformam em particular o que deveria ser público. O que importa aqui é fazer o ressaldo e o rescaldo da Lava Jato. A Lava Jato tem sido positiva para o Brasil, extremamente positiva. Se a gente pegar hoje a população em geral, o que ela pensa do que está acontecendo, elas vão dizer, dão apoio quase que incondicional à operação. Eu não acho que nada deva ter apoio incondicional. Mas o que eu digo é que, pela primeira vez na história do país, conseguimos chegar ao nosso sistema naqueles que nunca chegamos. Quem diria, e quando eu palestro, Torelli, eu sempre digo, quem pensaria em sã consciência há uns 3 anos, que o senhor Marcelo Odebrecht seria preso. E se preso fosse, preso ficaria. Isso é um avanço claro de que o nosso sistema judicial está funcionando. Com relação àquele fato que aconteceu no TRF4, me parece absolutamente lamentável. Imagina, inclusive contrário ao próprio entendimento do STJ, um juiz plantonista resolve dar um HC, chamando como fato novo algo que não é novo. A possibilidade do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva concorrer a presidente da República. E mais ainda, ele que é inelegível por conta da lei da ficha limpa. Então, realmente eu concordo. Foi aquilo. Isso é mérito, e decisões de mérito equivocadas se reformam. Posso falar? Obrigado. Então, assim, de tal sorte, e ali espelhando todo um conteúdo ideológico, sim, de apoio incondicional a uma tese absurda, faz um habeas corpus que, na verdade, era a autoridade coatora, nem a autoridade coatora que estava se interessada, porque a decisão, quem prendeu na realidade, essa questão já estava sendo debatida no STF, tinha sido debatido no STJ e também no TRF4. Então, o que nós temos hoje? Qual o saldo da Operação Lava Jato? O saldo da Operação Lava Jato são mais de 300 pessoas denunciadas, mais de 13 bilhões de reais recuperados. Foi trazido à luz do dia aquilo que a população e a sociedade não enxergava. Todo o mecanismo e sistema de corrupção com corruptos e corruptores nesse que a gente vai chamar de capitalismo de compadrio. Bom, agora sim, professor Paulo. Você não falou com relação à forma em que se deu a reforma da decisão do desembargador Favretto. O que eu disse é que é uma decisão que era existente. Não. Decisões equivocadas, absurdas, teratológicas, o judiciário está cheio. Qual é o caminho? O caminho... Não, falou ainda, inclusive, não permitiu aquilo que seria bem saudável, que seria uma parte. Tá bom. Então, deixa eu concluir agora o meu raciocínio. Quer dizer, decisões teratológicas, absurdas, monstruosas, o judiciário todo dia comete. E o que é que a gente ouve de todos os operadores de direito? A decisão judicial se cumpre. Depois tu recorre. E aí o recurso é que vai definir. Não souberam agir. O Ministério Público não soube agir tecnicamente. Não sei onde é que estava o Dallagnol ou qualquer outro procurador da República. Poderia ter, na hora, ter entrado com mandado de segurança. E o próprio Moro, se tivesse apego ao Estado de Direito e na militância dele, que esta sim compromete, ele não tem condições de julgar o ex-presidente Lula. Ele já mostrou inúmeras vezes que ele tem, sim, uma paixão partidária pelos laços familiares, históricos, se não pela forma como se conduziu. O mesmo poderia se aplicar ao desembargador Favretto, que eu muito tenho visto no último período. Agora, o certo é que o desembargador Favretto estava na jurisdição, ele era o juiz natural, que é uma conquista iluminista que vem lá da carta do rei João Centeno, que tem multicentenária. Era o juiz que tinha investidura. Bom, alguém não gostou, o Ministério Público não gostou, deveria ter adotado a medida, mas eu pergunto para a integrantes do Ministério Público qual seria a medida. Não sabem, porque o Partido da Justiça está funcionando. Ali funcionou, liga para o Moro me dá uma ordem para o delegado. Só que o Moro está de férias em Portugal.
Aí ele disse, não, eu falo com o Gebran. Daí o Gebran não era o juiz. Ah, mas vai ser. Aí o presidente entra e diz, eu vou resolver um conflito que não existe. Na teoria. Então tem que falar de como é que foi reformada. Isto sim é inaceitável. A decisão de mérito, eu posso entrar até no mérito, até cheguei a dar essa referência. Pode até se dizer, foi um gol de mão. Mas foi um gol de mão de quem estava escalado jogando no campo. Aí o que fez a comissão técnica que não gostou do gol de mão? Invadiu o campo. Não quando satisfeita com isso, porque aí o juiz mandou sair do campo, porque disse, olha, o jogo está correndo, não é assim que funciona. Aí o que fez? Veio o presidente da TRF e apagou a luz do estádio. Então acabou o jogo, não tem conversa. Ou seja, num grau de articulação nunca visto antes. Tal como foi a prisão do presidente Lula. Ou seja, o juiz Moro ligou para o tribunal e pediu, e aí, encerrou a jurisdição para aplicar a malfadada reinterpretação da prisão no segundo grau, que vai contra a literalidade do que está escrito na Constituição. Ou seja, realmente o Brasil vai ser passado a limpo. E o debate de fundo com relação ao estrago que é o tema na Petrobras está visto aí na crise do petróleo que aconteceu recentemente. Inclusive com uma gestão fraudulenta de um governo ilegítimo e que gerou uma situação altamente prejudicial para a economia da empresa numa perspectiva de privatização. Isto tudo é um entorno que está colocado. Agora, por conta do quê? Sim, desinformação, manipulação de informação, instâncias comprometidas, e aí sim o tema do patrimonialismo ele volta à tona. Agora, comparar isso com a Itália, inaceitável. Inaceitável porque são duas operações bem distintas. A gente tem pouco tempo, então eu vou garantir pelo menos um minuto para que a gente encerre esse assunto para eu passar para a próxima questão que eu acho que é chave nessa nossa conversa. Porque, na verdade, é o seguinte, eu queria cumprimentar o Torelli porque ele é um debatedor brilhante. Porque, vamos ver, qual é o foco da nossa discussão? O foco da discussão é Lava Jato. Lava Jato como um todo. Claro, o Torelli, como que domina a heurística como ninguém, ele vai a pontos... pipoca com determinados pontos, como se a Lava Jato se resumisse ao apenado Lula. Não se resume ao apenado Lula. A Lava Jato é um todo maior. Inclusive, por causa da Lava Jato, a gente descobriu que a gestão ruinosa que foi feita nas duas gestões, tanto da presidente Dilma quanto do presidente Lula, levaram a Petrobras, à época, isso nós temos de 2015, que é quando é apontado os prejuízos, 56 bilhões de dólares. Se tornou uma empresa monstruosa no sentido de que ela acumulou prejuízos enormes. E o pior de tudo ainda é aguardar o que virá ainda das ações com relação aos Estados Unidos, porque lá a compliance funciona. Então eu queria te cumprimentar, Torelli, tu é realmente brilhante no debate. Então tem que referir que em 2014 houve uma crise do petróleo e o barulho do petróleo despencou. Isso criou um abalo em todas as empresas petrolíferas. E isso sim é que gerou um balanço extremamente negativo na empresa. Esse fato, ele simplesmente é passado a lo largo no sentido de se fazer uma justificação política de um ato que é persecutório. O problema do presidente Lula qual é? É justamente o comprometimento da soberania popular e uma atuação militante político-partidária do juiz Sérgio Moro e de um sistema que ficou notório quando um combinou com o outro decisões, inclusive fora da sua competência, fora da que seria a atribuição jurisdicional. Deixa eu chegar nessa questão chave agora, a gente tem muito pouco tempo, mas aqui eu acho que a gente pode ter um ponto de convergência. Para avançar no combate à corrupção, é preciso mudar as leis brasileiras, e vamos lembrar que a gente tem eleição para o nosso parlamento, né, para a nossa Câmara de Deputados. Eu acho que para mudar o combate à corrupção, a gente precisa mudar muitas coisas. Nós tivemos, sim, um avanço, principalmente em 2013, com a lei anticorrupção, que foi inclusive promulgada pela presidente Dilma, mas só vamos trazer os fatos como eles são. Na verdade, faz parte de inúmeros compromissos internacionais assumidos pelo Brasil, inclusive para dar credibilidade ao seu sistema financeiro, que é contra a lavagem de dinheiro e terrorismo internacional. Isso vem desde a final da década de 80, início da década de 90, e o Brasil se comprometeu. Inclusive, o Brasil, em 2014, esteve para sair do GAFI, justamente porque não aprovava a lei antiterrorismo. Mas o que importa aqui, e o que é a pedra de toque para mim, na grande realidade, não é nenhuma questão legislativa. Nós temos legislações hoje de primeiro mundo que nos permitem atuar
severamente contra a impunidade. A questão é mudar o sistema. Enquanto esse sistema permanecer, enquanto os mesmos operadores do sistema permanecerem, eu me confesso bastante cético. Professor Paulo. No âmbito constitucional, eu tenho já há algum tempo, e meus alunos sabem bem isso, defendido 3 reformas que vão atingir cada um dos 3 poderes, seja executivo, legislativo ou judiciário. No executivo, é imprescindível que se faça o recall. Ou seja, ao invés de um presidente derrotado começar a fazer campanha e amealhar segmentos conservadores da sociedade, como os operadores do direito, por exemplo, e as castas que integram o sistema judiciário, ao invés de fazer isso, coleta assinaturas do tipo 3, 4% do eleitorado, que significaria 9 milhões de votos, e pede um plebiscito para ver se confirma ou não o governo que está. Os Estados Unidos opera assim, aliás, Schwarzenegger foi eleito assim. Porque lá na Califórnia tinha um mecanismo de que, se caso aprovasse o recall, tinha que dizer quem que substituiria. E aí um ator hollywoodiano que venceu, inclusive, foi um bom governador, respeitando a legislação ambiental. No Brasil não tem isso. Kelsen defende isso, inclusive. Então, no Executivo seria isso. Então, ela não gostou da Dilma porque ela tem medidas impopulares, está desgastada. Bom, a Dilma foi derrubada, está com um índice de popularidade muito superior ao do atual, que está aí. Então, numa situação extremamente polêmica. Com relação ao Legislativo, olha, eu acho que tem que tirar da Constituição aquele mecanismo que diz que plebiscito, referendo, iniciativa popular depende da chancela do próprio Congresso Nacional. Porque o Congresso se apropriou, sim, da representação popular. E com relação ao sistema judiciário, a burocracia do Poder Judiciário, do Ministério Público, não pode ter integrantes dessas corporações nos 2 conselhos superiores. O Conselho Superior do Ministério Público, o Conselho Superior da Magistratura tem que ser integrado pela sociedade civil. Com essas 3 reformas que estão no âmbito constitucional, que é o âmbito que eu atuo, eu acho que o Brasil vai passar a voltar a pertencer à cidadania, à soberania popular. No mais, a legislação infraconstitucional, que é operada no dia a dia pelos promotores, juízes, direito civil e direito penal, essa aí está muito bem, inclusive foi muito modificada e aprimorada justamente nas eras Lula e Dilma. Mas tem sido mal usada, porque tem sido usada ideologicamente. Esse episódio de domingo, que eu volto a referir de poucos domingos atrás, foi lamentável, foi uma prova explícita de que existe um partido conservador, até por vezes reacionário, do judiciário. Bom, hoje a gente não vai conseguir avançar mais no tema, mas eu quero deixar aqui expresso a minha satisfação em ver que a nossa audiência, por exemplo, não só o telespectador, você que está assistindo, a telespectadora também, mas juristas também, pessoas que são da área, estão nos acompanhando. Um forte abraço ao juiz militar, Amilcar Macedo, que estava acompanhando o nosso debate, e para ver como a gente... Egresso do Ministério Público, uma grande figura. Um abraço para o doutor Amilcar. A participação da população e também os interessados no assunto, aqueles que estão ligados diretamente à área. Uma satisfação muito grande receber o procurador do Ministério Público, Fábio Costa Pereira. Seja sempre bem-vindo. Eu agradeço ter vindo aqui. Eu sou um fã da Lava Jato. Acho que a Lava Jato expressou um sentimento sentimento popular no sentido de o início do fim da corrupção. Concordo com o Torelli no sentido de que deveríamos ter passado a limpo para o Brasil um pouco antes. Eu acho que quando foi empichada a presidente, deveria ter ido o seu vice-presidente, que é o Michel Temer, que foi eleito conjuntamente. Sim. Porque política. É a sua vontade política. Assim como tu deste a tua opinião, eu estou dando a minha opinião. Mudanças institucionais, estou defendendo. Bom, como mudança institucional, mas e também... Quem é que vai ser o presidente do Vamos lá. O povo que tem que escolher. O povo tem que escolher. Isso a presidente Dilma tentou fazer, colocar esses conselhos populares, que na verdade não são conselhos populares. São conselhos ideologizados que vão para tomar o poder e dar um assembleísmo. Nada a ver do que eu estou falando. Isso se tornou... Isso aí foi um outro tornar problema. o Brasil uma Venezuela. Sim. Bom, infelizmente não há mais tempo. Também deixo aqui o abraço. Eu queria só Torelli, agradecer e dizer que eu também sou um entusiasta, sempre fui do combate à corrupção em qualquer nível. O que é público é res pública. Não há como alguém que está num nicho de espaço burocrático querer se apropriar para tirar vantagem e benefício para o pessoal. Mais uma vez, obrigado a todos. Sejam bem-vindos e obrigado por aceitar o nosso convite para o debate.